Ei pessoal, passando aqui para falar que a terceira Masterclass ela está fantástica, está muito bacana, um conteúdo muito bacana. Eu estou muito satisfeito de estar terminando, de estar conseguindo fazer e entregar o conteúdo da forma como eu tinha preparado, da forma como eu tinha ensaiado e tinha falado lá atrás para você. Só que eu decidi fazer uma mudança de última hora. Nessa terceira Masterclass, eu estou falando dos passos 3, passo 4 e passo 5. Eu acrescentei o passo 5, tirei ele da quarta Masterclass para que a gente faça uma surpresa no domingo. Na verdade, uma surpresa não, para que a gente faça algo diferente no domingo. Ou seja, nós vamos fazer a quarta Masterclass ao vivo. Topa? Tá junto comigo nessa? A gente faz no domingo, 20 horas, uma live onde eu vou passar o passo 6 ao vivo ali na live para você. E aí depois a gente usa o tempo para fazer um bate-bola. Você anota os comentários, as dúvidas, tudo que você quer falar e gostaria de discutir a respeito de todas as 3 Masterclass, e no domingo, ao vivo, ali, eu tiro as suas dúvidas e a gente faz uma coisa mais interativa, mais dinâmica, mais legal. Eu tive esse insight aqui de repente, resolvi mudar a programação, eu acho que vai ficar bacana, eu acho que você vai gostar. Eu particularmente fiquei muito satisfeito, eu estou me adaptando a essa questão digital, você deve ver um monte de defeitos aí que eu tenho, enfim, mas eu não estou levando isso em consideração. Como diz o outro, está com medo, vai com medo mesmo, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, o coronavírus está aí, está enchendo o saco, colocando todo mundo enclausurado, e a gente tem que se adaptar a essa realidade, e é nesse embalo que eu estou indo. Tá bom? Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja gostando. Deixe lá os seus comentários, que eles são muito ricos e contribuem muito com tudo, conosco, comigo, com as outras pessoas, com os colegas, enfim. Tamo junto, primeira semana do Engenheiro de Valor, terceira Masterclass, começando agora. Um abraço, valeu, tchau. Olá, tudo bem? Dando sequência então, vamos partir agora para a terceira Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. Eu estou muito satisfeito com a repercussão que as outras 2 Masterclass vêm dando em função dos comentários que têm sido feitos no nosso grupo do WhatsApp e também lá embaixo do vídeo, lá no YouTube. Enfim, eu agradeço a você pelos comentários e peço que continue deixando ali suas dúvidas, seus comentários, fique bem à vontade, porque eu vou ter o maior prazer em responder ali, em participar de uma discussão saudável com você, um a um, eu prometo fazer tudo isso com todos eles, ok? Então, vamos lá. Tivemos a primeira Masterclass, a segunda Masterclass, na terceira eu mudei um pouco a programação. Quero pedir desculpas, mas eu tive um insight e mudei a programação, mas eu acho que eu mudei para melhor. Vou fazer rapidinho um follow-up aqui, que vai ficar mais fácil da gente entender. Na primeira aula, a gente fez um overview, né, um panorama geral aqui de tudo o que seria essa semana do Engenheiro de Valor. Na segunda, nós mostramos os primeiros passos do método EV6. O passo 1, formei agora, o passo 2, o método de Epicteto. Hoje eu deveria mostrar outros 2 passos, o passo 3 e o passo 4. E no domingo, na última Masterclass, eu deveria mostrar o passo 5 e o passo 6. Só que eu tive um insight, e para que a gente tenha uma interatividade maior, eu mudei os planos e eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar na terceira Masterclass os passos 3, 4 e 5, vou deixar o passo 6 para apresentar no domingo, mas para a gente fazer uma live, que tal? Então, eu acredito que numa live a gente tem uma interação melhor. E aí eu peço para você, se você não assistiu às outras Masterclass, que você assista. Se você já assistiu, assista de novo, anote dúvidas, anote comentários, para a gente fazer aí uma aula dinâmica em torno aí de 1h30, 2 horas. Depois eu passo o link, eu informo qual vai ser o canal, se vai ser Zoom, YouTube, Facebook, muito provavelmente vai ser pelo YouTube. E aí, tanto nos e-mails, quanto eu posto no Instagram, eu posto no LinkedIn, eu posto no nosso grupo do WhatsApp, qual a ferramenta que a gente vai usar, mas desde já programe-se aí, se você tiver 1h, 1h30, 2 horas aí no domingo à noite, eu sugiro domingo 20 horas, domingo dia 5, para a gente fechar então com chave de ouro a primeira semana do Engenheiro de Valor, com a quarta Masterclass que vai falar o passo 6
do método EV6 e aí a gente fazer uma discussão ali, uma tirada de dúvidas, ok? Uma outra coisa, embora eu tenha aumentado o conteúdo, eu vou falar 3 passos, e eu estou achando que as aulas elas estão ficando, eu não quero que elas fiquem monótonas e que elas fiquem chatas, então eu vou procurar ser mais objetivo aqui e falar o conteúdo de forma mais rápida, até porque para a gente deixar, para a gente fazer um bate-bola lá na live no domingo. Show? Ok, então conto com você. Faça as suas anotações aí. Desde já fica o nosso convite, o nosso compromisso. Coloca na sua agenda aí para a gente ter esse bate-papo no domingo à noite. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar do passo 3 que eu chamei do mindset de engenheiro. E eu quero começar aqui com uma frase de uma pessoa que todos nós gostamos, né? Não tem um engenheiro que não curta, o Einstein. Os principais problemas com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que tínhamos quando os criamos. O que esse cara quer dizer com essa frase? Basicamente, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Tem uma outra frase que eu gosto muito do René Descartes, e o Descartes falava o seguinte, que muitas das vezes ele começou a fazer alguma coisa, eu não sei bem as palavras, mas só o contexto, ele começou a fazer alguma coisa e em determinado momento ele viu que aquilo que ele estava fazendo era errado, ou não ia dar o resultado que ele queria, e ele teve que mudar. Isso quer dizer que a gente precisa, a conclusão que eu tiro é que a gente precisa, como eu falei lá atrás, que a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender que há uma possibilidade ou que há uma outra via de se fazer aquilo que a gente estava disposto a fazer, ou que a gente estava fazendo. E aí, eu tomo emprestado esse livro que eu estou mostrando aqui para você, da Carol Dweck, que é uma psicóloga americana. Esse livro ficou muito famoso, virou um best-seller. Esse livro, Mindset, ela fala o seguinte: o que é Mindset? Mindset é uma atitude mental com que encaramos a vida. Ninguém nasce com mindset. O mindset não é personalidade. A pessoa nasceu com um determinado mindset e por isso ele vai viver a vida dele daquela forma. Existem 2 formas de mindset. O mindset de crescimento, que são das pessoas otimistas, e o mindset fixo, é aquele das pessoas pessimistas. Mindset de crescimento, a pessoa otimista, é quem procura enxergar o lado bom da vida e se adequar da forma de pensamento e ação em função daquilo que ela acredita que pode ser bom. O pessimista, ele é a famosa síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, minha avó era assim, e por conta disso eu sou assim, pronto, acabou, e a pessoa não arreda pé do lugar, daquela convicção que ela tem, ainda que aquela convicção não seja boa, não seja positiva para os resultados que ela quer. O mindset, a Raquel Dweck fala principalmente que o mindset ele define as nossas relações com as pessoas com as quais lidamos sempre, né, todo dia, no nosso dia a dia, com a nossa família, com a nossa forma de educação nos nossos filhos. Certamente você que está me ouvindo foi criado de uma forma que você, quando criar seus filhos, ou agora na criação dos seus filhos, alguma coisa você mudaria. Muito provavelmente porque você enxerga a vida de uma forma diferente com que seus pais enxergaram. Seja porque a vida evoluiu, seja porque você evoluiu, ou além, eu não estou falando de evolução chamando-os de retrógrados, mas os tempos avançaram, as coisas mudaram e certamente você mudou, você faz parte dessa mudança e você é natural que você pense de forma diferente e haja de forma diferente. E principalmente as relações com o nosso trabalho. Na nossa relação com o nosso trabalho, nem sempre a gente precisa aceitar as situações da forma como elas se apresentam. Eu estou querendo dizer, no nosso caso específico da engenharia, por exemplo, nós temos muitos engenheiros desempregados e a situação, de fato, ela é uma situação incômoda para muita gente por conta das oscilações de mercado, a gente já falou isso lá atrás, mas eu não preciso aceitar essa relação dessa forma. Se ela não está legal para mim dessa forma, por que eu não assumo a minha autorresponsabilidade para buscar uma mudança que me seja atrativa, que me seja interessante? E aí eu passo para o outro ponto, né?
que é a postura do engenheiro de valor. O engenheiro de valor, eu já falei, é um engenheiro que constrói a sua vida em cima de 3 pilares, né? 3 forças, que é o objetivo claro, que é a felicidade na sua vida, mas que, sobretudo, tem a atitude de buscar fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui falando sempre do mesmo, mas vocês vão ver, principalmente a partir de agora, quando nós falarmos desses 3 próximos passos, nessa masterclass de hoje, nessa aula de hoje, que tudo está conectado, todas as ideias estão conectadas e elas vão convergir para esse ponto principal, que por isso eu chamo da tríade, né, das 3 forças, que são basilares aí para que o engenheiro de valor, ou para que esse lifestyle do engenheiro de valor, para que ele aconteça e assim a gente possa viver de engenharia. Alexandre, mas que benefícios eu posso ter em ser um engenheiro de valor? Por que eu devo ser um engenheiro de valor? Vamos lá. Stephen Covey, no livro, aquele autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e depois tem um outro livro dele que chama O Oitavo Hábito, são livros que eu recomendo demais. Eu não os trouxe aqui agora para poder mostrar para vocês, mas são livros muito bons que qualquer pessoa, em qualquer condição de vida, qualquer pessoa, assim, de universitário, né, precisa ter a cabeça um pouco mais aberta, mas deve ler, uma pessoa adulta deve ler. Ele fala o seguinte: ao nascer, nós recebemos 3 dons, todas as pessoas, nós recebemos 3 dons, são 3 dons inatos. O primeiro deles ele chama de liberdade de escolha. É o famoso livre-arbítrio, que desde os tempos bíblicos Jesus já falava isso. O que é a nossa liberdade de escolha? Imagine uma situação, nas minhas palestras eu apresento muito isso, talvez alguém já tenha ouvido falar. A gente recebe o tempo todo dia, influências externas. Eu aqui agora, com o meu pensamento, com essa minha fala, eu estou trazendo alguma influência externa, primeiro para os seus ouvidos e depois para a sua cabeça, para a sua mente, para o seu pensamento. Essas influências, elas necessariamente, obrigatoriamente, elas vão causar em você algum tipo de emoção e pensamento. Sejam eles positivos ou negativos, você pode aceitar ou não o que eu estou falando, e aí você vai reagir de uma forma. Quer dizer, você pode aceitar e vai reagir de uma forma, ou você pode não aceitar, não concordar e reagir de outra forma. Você pode aceitar e não reagir. Você pode aceitar e reagir positivamente, você pode aceitar e reagir negativamente, você pode não aceitar, ignorar e ficar tudo da forma como está. Ou seja, a influência externa, ela leva a emoção, ela leva a pensamento e aí leva a ação. A gente age em função daquilo que a gente pensa e que a gente sente, levado por alguma situação externa. Se eu estou com fome, eu levanto, vou ali na cozinha e preparo alguma coisa para eu comer. Ok? Tem uma influência externa. O meu corpo precisa de alimento. E ele, em algum momento, manifestou para mim que ele precisa comer, que eu preciso comer para cuidar dele. Desculpa um exemplo tosco, um exemplo bobo, mas enfim. E aí tem a minha ação de comer ou não. E se eu comer, a minha ação vai me levar a um resultado. A minha não ação, a minha inércia, também vai me levar a um resultado. Ou seja, as minhas influências, elas estão diretamente relacionadas aos nossos resultados. E a forma como a gente reage, como a gente escolhe reagir à influência, ela é determinante para o alcance dos nossos resultados. Tem um autor que fala assim, que a gente age, aquele momento de escolha, né, entre o pensamento e a ação, a gente age em função dos nossos valores. E é naquele momento de escolha que o nosso destino é traçado. Ou seja, o nosso destino, o nosso futuro, os nossos resultados, eles são função dos nossos valores. E o que é valor a gente vai falar daqui a pouquinho. Outro dom que a gente recebe são os princípios. E aí eu falei que a gente ia falar dos valores, olha eles aqui. Princípios versus valores. Muitas pessoas confundem princípios e valores. Princípios, eles são atemporais, eles são universais, eles são irrefutáveis. Ou seja, qualquer dia, qualquer tempo, para sempre, um princípio ele é imutável. Ele é universal. Em qualquer lugar no mundo
Um princípio é princípio, ética vai ser ética, amor vai ser amor, em qualquer lugar do mundo, qualquer dia, noite, o que for. E eles são irrefutáveis, porque não se discute, eles simplesmente são. Isso são princípios. E todos nós estamos sujeitos a esses princípios e recebemos esses princípios. São leis universais. Já os valores, olha que interessante, os valores são pessoais. Por serem pessoais, eles são subjetivos. Eles estão muito relacionados às nossas emoções. E por conta disso, eles são refutáveis. Para algumas pessoas, a honestidade é um valor. Enfim, deixe-me dar um outro exemplo antes. Num teste de valores que eu fiz recentemente, a gente define quais são os nossos valores masters, que são aqueles valores, 5 valores principais que guiam a nossa vida. São aqueles que estão presentes em quase tudo que a gente faz na nossa vida. O meu valor master deu contribuição, o primeiro. Não por acaso a gente está fazendo aqui a primeira semana do Engenheiro de Valor. Eu estou dividindo aqui o meu conhecimento com vocês. Mas para uma pessoa, a honestidade pode ser um valor master. Para outra, pode ser responsabilidade. O que não quer dizer que um é irresponsável ou que o outro é menos honesto. Não é essa a situação, não é o caso. Não tem certo, não tem errado. Ele é pessoal. Por ser pessoal, ele é subjetivo. E o valor varia em determinada circunstância que a gente está vivendo na nossa vida, em determinada situação. Ok? Os valores eles não podem, não devem ser confundidos então com princípios que esses sim são imutáveis. E o terceiro dom que a gente recebe ao nascer são as 4 inteligências. QI, QF, QE e QS. Eu destaquei o QI, né, que tem a ver com a nossa inteligência, claro, é porque nós, principalmente nós engenheiros, nós somos avaliados de uma forma geral como pessoas que têm um alto QI. Nós temos uma capacidade de análise, de raciocínio, de pensamento abstrato, de visualização. Nós temos essa capacidade. Nós não, obrigatoriamente, nós nascemos assim, porque o nosso QI ele é desenvolvido em função do treino, da habilidade que a gente tem em desenvolver determinadas coisas. Por exemplo, contas matemáticas, raciocínios de cabeça, fazer conta de cabeça e etc. E tal. Lembra lá na escola que quando a gente, quer dizer, não sei se é do tempo de vocês, mas era do meu tempo que a gente tinha que aprender a tabuada e depois a professora ia tomar a tabuada da gente, né? Desde 1 vezes 1 até 9 vezes 9, a gente tinha que saber tudo. Enfim, isso é um treino, que é uma habilidade que a gente vai adquirindo para resolver determinadas situações, determinadas equações, no caso aí de matemática, e que vão nos dando a possibilidade de aumentar o nosso QI. A questão é que muitas vezes a gente se limita ao QI, como se a gente fosse somente a parte racional a nossa mente, como se o nosso corpo, a nossa existência, a nossa pessoa, o Alexandre que você está vendo aqui, fosse apenas aí a mente que estivesse falando e que fosse responsável por tudo que eu sou. Mas nós também temos o QF, que é a inteligência física. Enquanto eu estou falando para você, eu nem percebo, mas eu estou respirando. A minha circulação sanguínea, o meu sistema nervoso, está tudo funcionando. E eu não estou mandando o meu corpo funcionar. Ele funciona naturalmente, porque ele me dá a sobrevivência. E eu não posso ignorar o meu corpo. A forma como eu levo a minha vida, como eu cuido do meu corpo, alimentação, exercícios físicos, enfim, uma série de situações que me ajudam, a quantidade de horas de sono que eu tenho, de descanso, enfim, isso tudo são formas que eu tenho de alimentar a minha inteligência física, da mesma forma que a gente alimenta a nossa inteligência mental, né? Que a gente aumenta e busca aumentar o nosso QI. Por outro lado, nós temos também a nossa inteligência emocional. É a autoconsciência, o autoconhecimento, é a empatia, é o relacionamento, que nós somos emoção o tempo todo, nós agimos em função da emoção. Agora mesmo eu expliquei aqui uma sequência, desde uma influência até o resultado, e ele passa por uma emoção. Não é o Alexandre que está falando isso. Quer você queira, quer não, isso está acontecendo com você exatamente neste momento. Porque nós somos dessa forma.
Só que a gente ignora, a gente negligencia muito isso. E o QS é de a nossa inteligência espiritual. No caso, a integridade, o sentido de viver. Integridade é a gente fazer aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente fala para as pessoas que vai fazer. Eu estou falando para vocês que eu vou fazer uma live no domingo 20 horas e eu tenho que fazer essa live no domingo 20 horas porque eu estou assumindo um compromisso com vocês. Isso faz sentido para a minha vida? Isso vai me fazer bem? Isso vai agregar para mim, para a minha pessoa? Vai agregar, contribuir para o crescimento ou desenvolvimento, para a reflexão de outras pessoas? Sim. E eu preciso ouvir a minha voz interior, é o meu chamado, é o meu eu, é o meu porquê que eu faço isso. E aí a gente entra em propósito e lembra que eu falei lá na primeira Masterclass, que eu falei que liderança por propósitos é uma das competências muito exigidas hoje, muito valorizadas pelas empresas. Enfim, as coisas vêm se amarrando de uma certa forma. E, ok, até aqui, juntos até aqui, eu vou então, eu falei dos benefícios da gente ser um engenheiro de valor, por tudo isso, né, ou melhor, brincando, né, só por isso é que eu digo que a gente deve sim buscar ser diferenciado e buscar ser um engenheiro de valor. Outro ponto que eu quero destacar com relação ao engenheiro de valor é o autodesenvolvimento. Tem uma outra palavra que está muito na moda há algum tempo, disrupção. O que significa disrupção? Disrupção é a interrupção de um processo. Ou seja, se algo não está bom da forma como está, eu devo interromper aquele processo e ver o que eu ganho se eu mudar aquele processo, de que forma que eu devo mudar então, ou de que forma que eu não devo mudar em função dos benefícios que eu possa colher, em função dos resultados que eu quero e que são importantes para mim. E aí, na semana passada, eu assisti uma live com um camarada. O nome dele é Arthur Rufino e ele é filho do Geraldo Rufino, talvez você conheça. O Geraldo Rufino é um empresário famoso aqui no Brasil. Ele é autor do livro O Catador de Sonhos e ele é um cara que tinha um desmanche de caminhão. Ele começou a vida fazendo um desmanche de caminhão. Hoje a JR Diesel é uma das grandes empresas no Brasil, uma das grandes empresas do Brasil. Nesse segmento, ela é a maior empresa do Brasil, uma referência internacional, inclusive. E o Thiago Rufino, filho do Geraldo Rufino, é o presidente dessa empresa hoje. Outro dia, numa live, ele usou o termo autodesmanche. Ele brincou, ele falou que estava fazendo o autodesmanche da vida dele. Eu até falei com ele que ia tomar esse termo emprestado porque eu estava gravando essas lives aqui. Ele falou que sem problema, então... Enfim, minha gratidão ao Thiago por ter me trazido esse aprendizado. Autodesmanche, já que ele trabalha com desmanche de caminhão, imagina que você seja um caminhão. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: em um determinado momento da vida dele, ele precisou fazer um autodesmanche, um momento de introspecção, como se ele estivesse separando as peças do corpo dele, as peças, os itens que compunham a vida dele, para ele avaliar o que prestava e o que não prestava. O que não prestava ele jogou fora e tempos depois ele surgiu um novo Arthur Rufino. Né? Então, a disrupção, nesse sentido, não necessariamente para você fazer algo tão profundo como nesse exemplo que eu dei, mas no sentido de você e da sua carreira, da forma como você está conduzindo a sua carreira hoje na engenharia. Para você ser um engenheiro de valor, certamente você tem que mudar muita coisa da forma como você está vivendo hoje, da forma como você vem sendo talhado pela vida, porque 99,99% fazem de uma determinada forma e a gente está aqui buscando ser, não quero ser pretensioso, não quero ser vaidoso, mas eu estou apresentando uma solução muito diferente que certamente vai te levar ao sucesso que você busca. Autoconhecimento ele te leva à ação. Autoconhecimento é você conhecer a si próprio, as suas potencialidades, os seus defeitos, as suas fraquezas, para que você busque agir dentro das suas limitações. Ou seja, eu não sei fazer determinada coisa, eu não vou fazer. Opa, eu vou buscar formas de fazer.
mas eu preciso entender até onde eu consigo fazer sem ajuda externa, ou até onde eu dependo de alguma parceria, de algum contato, ou para eu me desenvolver, ou para eu me cercar de pessoas que possam ser úteis e a gente pode somar para fazer junto. Área de influência, eu acho interessante, eu coloquei isso aqui, que a área de influência é o seguinte: imagina a sua vida, imagina a teoria dos conjuntos, lá da matemática. Imagina um círculo onde você coloca tudo aquilo que são as possíveis preocupações da sua vida. Tudo que de alguma forma leva 1 minuto do seu tempo todo dia você pensando. E agora você faz um outro círculo e você coloca esse nome. Então o primeiro círculo é o círculo de preocupação. O segundo círculo é o círculo de influência. Traga para dentro do seu círculo de influência aquilo que você pode fazer. Aquilo que depende de uma ação sua para que aconteça. Outras coisas que você não pode fazer, que você não consegue trazer para dentro do seu círculo de influência, nem se você aumentar o seu círculo de influência, elas não te pertencem. Se elas não te pertencem, não adianta você se preocupar. E é importante você se focar naquilo que vai te dar resultado, o resultado que você está buscando. E o posicionamento pessoal e profissional, ele está muito relacionado, por isso que eu coloquei isso aqui, com a forma como você atua, a forma no sentido da área onde você está atuando. Você precisa focar, você deve focar num determinado ponto de seu interesse, mas principalmente que ele atue dentro da sua área de influência. Se você quer atuar em algum ponto que ele está dentro do seu círculo de preocupação, mas não está dentro do seu círculozinho de influência, você precisa arrumar uma forma ou de trazer ele para dentro, para que você consiga ter controle e domínio sobre ele, ou então você precisa aumentar o seu círculo de influência, de relacionamentos, até você chegar mais próximo desse ponto onde você gostaria de trabalhar, onde você gostaria de conhecer, onde você gostaria de atuar. O último ponto aqui da postura do engenheiro de valor é a riqueza. Quem me conhece há mais tempo já me viu falando muito sobre riqueza. Riqueza, para mim, ela estava relacionada a dinheiro. Eu já tenho 55 anos. Digamos que eu viva 100. Me faltam 45. Ou seja, a minha contagem ela é regressiva. E dificilmente eu vou chegar no 100. Passar do 100, praticamente impossível, mas tudo bem, estou me cuidando para isso. O tempo é fator, hoje, fundamental para mim. Mas você que me ouve, você não precisa ter 55 anos para você começar a pensar nisso. E a gente desperdiça o maior ativo que a gente tem, que é o tempo. A única coisa que não volta. Você não economiza tempo. Você gasta bem o seu tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, em qualquer lugar do mundo. E algumas pessoas falam que não tem tempo. Eu tenho um amigo que me ensinou uma coisa. Existe a prioridade e o resto. Prioridade é aquilo que você decide fazer. Quando você estiver assistindo essa Masterclass, você priorizou isso. Então desliga o WhatsApp, Facebook ou qualquer outra coisa, porque você está priorizando isso. A partir do momento que você fechar um notebook e for fazer outra coisa, você priorizou aquela outra coisa. Pode parecer radical, mas é assim. E não com relação a Masterclass, ou enfim, não estou querendo chamar, não estou carente de atenção, longe disso. Mas é assim na nossa vida. E a gente fala que a gente não tem tempo para um monte de coisa. É porque aquilo não foi suficientemente importante para demandar o nosso tempo. E o terceiro é a liberdade de escolha. A gente volta lá no Stephen Covey. Eu cheguei num ponto da minha vida, já que eu tenho menos tempo de vida do que o tempo que eu já vivi, hoje eu faço questão de escolher o que eu quero fazer. Eu faço o que me dá prazer. Nós estamos aqui hoje, são 20 para 11 da noite. Eu estou gravando isso aqui para você com o maior prazer, porque eu gosto de fazer isso. Eu escolhi fazer isso. Eu assumi um compromisso de fazer isso. E estou fazendo na boa. Não sou mais, não quero parecer mais do que sou, porque eu estou fazendo. Ninguém me pediu para fazer, eu quis fazer. Enfim, hoje eu falo que eu sou uma pessoa rica porque eu valorizo o dinheiro, porque eu preciso dele, ele é importante, mas eu valorizo muito o meu tempo e a minha liberdade de escolha. São aí, então, 3 pontos que eu coloco como pontos fundamentais na postura do engenheiro de valor. Os benefícios que ele tem, autodesenvolvimento e riqueza. Ok? Vamos passar para frente, vamos passar para o quarto passo, para o método da Gisele. Já temos
25 minutos, senão vai ficar grande, tudo que eu não quero é que fique chato. De onde que eu tirei esse nome, Método da Gisele? Algum tempo atrás, a Gisele Bündchen fazia um comercial de televisão para um canal de TV a cabo. Para um canal de TV a cabo não, né? Para uma emissora, sei lá, para a Sky. Pronto, acabou. E ela fazia uma propaganda na Sky e ela, em determinado momento, ela falava assim: você no controle sempre. Ou seja, você no controle remoto. Mas eu trouxe isso para dizer que você na sua vida, você no controle da sua vida sempre. E de que forma que você controla a sua vida? Eu vou pegar 2 pontos aqui. Primeiro eu chamei de visão de futuro e a segunda de roadmap. Vou explicar uma por uma como eu enxergo que o engenheiro de valor atua. Visão de futuro. A visão de futuro, ela vai te dar a imaginação do que você quer para a sua vida no futuro, que você vai determinar quando será esse futuro. Interessante que quando a gente é criança, a gente sonha em ser astronauta, veterinário, presidente da República, piloto de Fórmula 1. E à medida que a gente vai crescendo, principalmente depois que a gente faz 20 anos, a gente para de sonhar, a gente para de imaginar. A gente cai numa rotina da vida, numa mesmice, entre aspas, como se fosse proibido. E é como se fosse proibido a gente ter emoções nesse sentido. A gente divagar, a gente imaginar determinadas situações que a gente quer para a nossa vida. Mas tudo começa com um sonho. Qualquer passo que a gente vai dar na vida, a gente primeiro tem que ter um sonho. A partir do momento que a gente começa a planejar esse sonho, transforma ele em objetivos, etc., aí sim a gente está dando vida para aquela realização. Mas a gente tem que imaginar alguma coisa que a gente quer. Então é muito importante que a gente tenha uma visão clara do que a gente quer ter, o que quer ser no futuro. Consciência está diretamente relacionada a gente entender todo o contexto, né? A gente conhecer o ambiente onde a gente está inserido, tudo que envolve o nosso externo, porque aqui eu poderia ter colocado autoconsciência também, que seria o conhecimento de você mesmo, mas aqui eu estou pensando mais numa situação externa. Eu imagino uma situação, eu busco ter consciência daquela situação que eu estou imaginando. E o terceiro ponto tem a ver, e aí sim ele vai, essa visão de futuro, ela começa a se materializar a partir do momento que eu coloco necessidade e possibilidade. Porque eu vou imaginar e vou desenhar uma situação na minha cabeça de sonho que eu necessito, que eu quero, e eu vou avaliar todas as variantes, todas as possibilidades que eu tenho de chegar até ali e o que eu preciso fazer. Se eu tenho determinado conhecimento, competência, se eu tenho condições, se eu não tenho, eu vou buscar, se eu tenho, é só executar, enfim. E aí, quando que essa visão de futuro ela vai se realizar? Daqui a 5 anos? Como que você se vê daqui a 5 anos? Filhos? Engenheiro formado? Qual empresa você vai estar trabalhando? No Brasil, no exterior? Qual cidade? E daqui a 10 anos? Quanto que você quer ganhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você precisa fazer para você ganhar o que você quer ganhar? Onde que você vai estar? Qual empresa? Qual cidade? Qual função? Com quem você vai estar? Família, filhos, amigos? Família ascendente, família descendente? E como? Qual o caminho que vai te levar até lá? A visão de futuro vai te definir essa possibilidade. Agora, a execução disso tudo ficou por conta do roadmap. O roadmap, ele vai definir, no roadmap nós vamos definir os milestones, que são os marcos, os objetivos, os pontos que você deve concluir em determinado momento que você definiu. Por exemplo, muita gente fala assim, eu tenho uma meta na vida. Você tem uma meta ou você tem um objetivo? Meta é um objetivo colocado na condição temporal.
Você imagina alguma coisa, você desenha, você tem um sonho, você faz um planejamento, estabelece objetivos, estabelece as metas que você vai cumprir e as ações que você vai fazer para atingir determinadas metas. Um objetivo, ele precisa ser um objetivo SMART. Talvez você já tenha visto, já tenha ouvido falar nessa sigla. S de específico. Quanto mais claro for o objetivo, mais chance você tem de ser assertivo nas ações que vai fazer para poder realizar. Um objetivo, ele precisa ser mensurável. De que forma, que evidência clara você tem de que você está seguindo no caminho certo? De que aquele caminho que você escolheu vai te levar até aquele objetivo. Você precisa medir isso de tempos em tempos. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos até o fim desse ano. Quantos quilos eu tenho que emagrecer até, hoje é dia 1º de abril, quantos quilos eu tenho que emagrecer até dia 30 de abril, que seja uma evidência clara, mensurável, palpável, para me falar que eu estou no caminho de conseguir o meu resultado até o final do ano. Ok? Ele precisa ser específico, mensurável, ele precisa ser atingível. Algo que você consiga realizar de fato. Não adianta você colocar um objetivo, estabelecer alguma coisa que é um desafio muito grande para você e que você não vai conseguir fazer. Ele precisa ser relevante. Ele tem que ser importante para você, porque se ele não for de fato importante, em algum momento você pode desistir dele. E ele precisa ser temporal, porque você tem que estabelecer uma data para que ele aconteça, para não ficar aquela situação assim, qualquer dia eu faço, sabe? Então assim, eu ainda tenho tempo, eu tô novo ainda, eu tenho 20 e poucos anos, depois eu faço. Quando você assustar, você já não é novo mais, ou muitas coisas podem ter acontecido e você não fez o que você disse que gostaria de ter feito. E aí, no roadmap, você definindo os milestones, os objetivos, as metas, as ações, você precisa entender quais são as competências essenciais que você precisa ter para conquistar isso que você está querendo fazer. Que distância te separa do que você quer? Quando eu digo que distância te separa, no sentido de que quem você é hoje e quem você precisa ser para conquistar o que você quer. O que você vai ter que desenvolver, que aprender em termos de postura, em termos de conhecimento, seja técnico, seja de soft skills. O que precisa acontecer na sua vida para que você desenvolva determinada ação, para que você alcance uma meta, para que você alcance um objetivo, você conclua aqueles pontos intermediários, os patamares ali na sua escada da vida para que você alcance aquele objetivo maior que você quer daqui a 5, daqui a 10 anos. Ok? O método da Gisele, ele é algo bem simples, bem direto, mas ele mostra para você o que você precisa fazer para você ter o controle da sua vida. Então, nós estamos passando agora para o passo 5, que é o passo do super-homem. Deixa eu fechar alguma coisa aqui, porque isso ficou grande. Eu não estou conseguindo ver todo o mapa aqui. Pronto. O método do super-homem. O método super-homem, ele vai definir para você o seu posicionamento. Por que eu chamo o método do super-homem? Porque o super-homem dizia para cima e avante. E para cima e avante é onde eu quero te levar, se você me permitir te pegar pela mão, no sentido de que eu te proponho seguir aí o método EV6 para que você conquiste os resultados que você quer. Se você confiar e executar o método da forma como ele está sendo colocado, da forma como ele foi desenhado, pode ter certeza que você vai para cima e avante. E eu vou estar junto com você para te ajudar. Conta comigo. Desculpa só um instante. Vamos lá. Posicionamento. Posicionamento atual e futuro. Quem você é hoje e quem você quer ser no futuro? De que forma que você se posiciona? De que forma que as pessoas te enxergam hoje? E como que você gostaria de ser enxergado no futuro? Um posicionamento pessoal, profissional, posicionamento de uma empresa, ele envolve aí 5 pontos principais. O primeiro deles eu coloquei por quê? Por que você faz o que você faz?
Por que que você levanta da cama todo dia? Por que que você, por que que você, por que que você está assistindo essa masterclass agora? O que que você ganha com isso? De que forma que isso é importante para você? Por que que você faz o que você faz? Como que você faz? O que você faz? Isso tudo, principalmente nessa sequência, é que mostra o que diferencia um posicionamento normal de qualquer profissional, no nosso caso aqui de um engenheiro, ou de um posicionamento um pouco diferenciado. Eu peguei 2 exemplos aqui para você entender, já que eu sou da engenharia civil. Vamos dizer que um determinado engenheiro civil construa apartamentos, ou uma determinada empresa construa apartamentos, e ele vende os apartamentos dele o seguinte: nós fabricamos os melhores apartamentos, etc, etc e tal. Compre um. Normalmente as propagandas são feitas, as divulgações são feitas dessa forma. Primeiro, quem fala que o dele é melhor, muito provavelmente o dele não é melhor, porque ele precisa falar que é melhor. O seu posicionamento é a forma como alguém te vê e não como a forma como você se vê. Um diferenciado, eu fiz uma brincadeira aqui, ok? O Brasil possui um déficit habitacional de mais de 7 milhões de residências. Preocupados em ajudar, ou seja, eu contextualizei, eu falei de uma situação, de uma realidade. Preocupados em ajudar a combater essa realidade, nós dedicamos nossos esforços a construir X apartamentos para populações de faixa social Y. Nossos apartamentos têm essa e essa e essa característica e localizam-se na localidade Z e poderão ser financiados em um tempo T. Até agora eu não falei em venda. Isso aqui é uma venda, é um posicionamento pelo porquê, por propósito. Isso aqui está dizendo, esse breve parágrafo, ele está dizendo o seguinte: eu não estou fazendo apartamento e vendendo apartamento por dinheiro. Eu estou fazendo apartamentos porque eu estou preocupado com o déficit habitacional. Por conta do déficit habitacional, que aí nós temos faixas sociais, tem déficits diferentes nas diversas faixas, eu escolhi uma determinada faixa e faço determinados apartamentos com características tais, tais, tais e tais e tais. Ou seja, quando a pessoa chega no fim, ela já comprou a ideia pela forma de abordagem, pela forma que o posicionamento é feito. O posicionamento ele pode ser feito pelo nicho. Digamos você, engenheiro desempregado, engenheiro que está querendo empreender, engenheiro recém-formado que ainda não entrou no mercado, você que está na faculdade e que está planejando como você vai fazer quando você sair do mercado. Você pode escolher um nicho. Por exemplo, o seu nicho maior, o seu mercado maior é a engenharia. O seu submercado, engenharia civil. Um está dentro do outro, ok? O seu público, empresas construtoras. As características do público para quem você quer trabalhar. Pequenas e microempresas. Você não vai trabalhar para uma MRV da vida, para uma Caparaó da vida, para uma Odebrecht da vida. Você está focando em empresas pequenas. Qual o ramo de atuação das empresas pequenas que você vai procurar? Por exemplo, aquelas empresas que são especializadas em reformas comerciais. Reformas de lojas, lojas de shopping, lojas de franquia, enfim. Delivery é a forma como você vai entregar o trabalho que você faz, por exemplo, pela internet. Digamos que você vai trabalhar com projetos em 3D. Estou dando um exemplo chulo aqui, um exemplo simples, tosco, mas para orientar uma definição de nicho. Pronto, você vai fazer projetos em 3D, vai entregar pela internet para empresas comerciais, que são micro e pequenas empresas, que são empresas construtoras, que fazem parte de um mercado, submercado de engenharia civil, que fazem parte de um mercado maior da engenharia. Você definiu o nicho onde você vai atuar. Isso aqui está muito claro para você na hora que você for procurar os seus clientes, por exemplo. Você pode se posicionar pelo preço. Em função do preço do produto que você quer trabalhar, ou que você vai cobrar, você vai definir um público e muitas das vezes você vai definir a qualidade. Eu não estou falando que a sua qualidade
ela vai ser pior do que porque você vai fazer mal feito. Mas a qualidade do seu produto, quem compra um produto pelo preço, que coloca o parâmetro balizador dele como preço, ele sabe, no fim das contas, que ele corre, não é que corre o risco, ele deveria saber que existem produtos melhores do que aquele produto que ele está comprando, só que ele não está disposto a pagar por aquilo, ok? Vou dar um exemplo e não estou falando nada contra a empresa que eu vou citar, tá? Casas Bahia, ela trabalha numa faixa de público, ela trabalha numa faixa de qualidade. Quem compra um guarda-roupa na Casa Bahia e está pagando um determinado preço X, sabe que ele está comprando uma qualidade diretamente relacionada àquele preço que ele está pagando. Ponto. Esse é o posicionamento da empresa. Ela trabalha com crédito, com preço baixo. Autoridade. Você se mostra ou se posiciona no mercado como alguém, o seu nome é que está falando mais alto. Ali não é o preço, não é o nicho que você atua, ou não é o propósito, é o seu nome que está falando. E como que o mercado te vê? O mercado te vê como um generalista, você entende um pouco de tudo. O mercado te vê como especialista, você é foda numa determinada área, você é uma autoridade, você entende muito, você é uma celebridade, você é o suprassumo, né, naquele contexto, naquele assunto. Inovação é uma outra forma de posicionamento. As empresas e os profissionais se posicionam pela forma como eles realizam o que fazem. Por exemplo, a Tesla é uma empresa que se posicionou por inovação. Eu não sei quanto custa um carro da Tesla, mas é um dos carros mais inovadores, se não o mais inovador que tem no mercado. Então, ele está se posicionando pela inovação. Os produtos da Apple, por exemplo, um iPhone, inovação pura. E quem compra inovação. Não está preocupado com o preço, não está preocupado com reais ou com dólares. Quem compra uma inovação. É claro que ali está estabelecida a autoridade. É claro que o preço acabou sendo uma forma de posicionamento. Mas a empresa não posicionou assim, eu vou vender um produto caro. Não, eu vou vender um produto inovador. Agora, quem quer comprar, quem quer pagar pela inovação, vai pagar um preço mais alto do que quem comprar um xing-ling ali na loja da esquina. Ok? A gente pode trazer isso para a nossa realidade de engenheiro, e é isso que eu sugiro muito que seja feito, porque quando você se posiciona, as pessoas sabem que você faz algo porque você acredita ou porque você trabalha num determinado nicho. Eu, por exemplo, nichei a minha empresa, eu prestei serviço para órgãos públicos. Era uma empresa de engenharia, trabalhava com engenharia civil, meu público eram empresas públicas, as características eram prefeituras. De Minas Gerais ainda tinha um outro segmento, que era um segmento, né, uma outra segmentação aqui que era regional. Eu fazia obras de infraestrutura e o delivery, né, eu entregava era fisicamente, porque a obra pública ela era fisicamente, entregava onde a obra tivesse a necessidade. Aí eu defini que eu atuei praticamente no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouquinho em Goiás, mas foi a região aí que eu delimitei para mim. Enfim, exemplo aqui para vocês de posicionamento. Nós já temos aqui, já gastei todo o tempo, 45 minutos, eu acabo me empolgando porque eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Se a gente for falar isso aqui, a gente tem muito tempo, ou melhor, tem muito assunto para falar em tão pouco tempo, mas uma forma que eu quero dizer para você que você pode se posicionar como engenheiro de valor e você pode conseguir estabelecer aí o sucesso da sua carreira se você seguir esses passos, ok? Então, ficamos por aqui. Deixe os seus comentários abaixo, anote, por favor, os seus comentários, além dos que você colocar embaixo aqui do vídeo, para que a gente discuta no domingo ali na live online, onde eu vou apresentar então o último passo da nossa na nossa quarta masterclass, eu vou apresentar o último passo, o sexto passo do método EV6 do engenheiro de valor,
que é o passo do engenheiro essencial. Ali tem 6 tópicos aqui que eu vou apresentar para você e depois a gente faz ali, o Alexandre responde o bate-bola a respeito das dúvidas e dos comentários que você trouxer, ok? Obrigado por estar aqui, espero que isso tenha enriquecido aí de alguma forma o seu conhecimento, tenha te chamado à reflexão e tenha trazido insights para você. Fiquem com Deus, a gente se vê. Valeu, tchau.